a vida cristã, não basta estar plantado na igreja, é necessário participar da natureza divina e crescer nas virtudes do reino, produzindo frutos visíveis para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, essa carta, quando foi escrita, ela foi escrita no ano 64 a 68. Pedro escreveu essa carta e poucos anos depois ele enfrentou o martírio, ele foi morto porque ele era cristão. Amados irmãos, essa carta também foi escrita por conta de problemas externos que a igreja enfrentava e problemas internos que a igreja enfrentava. Perseguições externas do Império Romano, ameaças internas dentro da igreja de falsos mestres que distorciam a graça e promoviam uma vida moralmente relaxada. Promoviam uma vida, e o que é que tem isso, o que é que tem aquilo outro? Você está na graça, e a graça é que salva, e você vamos viver do jeito que a natureza humana pede. Então ele escreve essa carta para corrigir, para orientar a igreja, que a igreja observe a santa palavra de Deus. O contexto religioso dessa época, amados irmãos, esses falsos ensinos afirmavam que o conhecimento espiritual era suficiente sem compromisso ético. A graça dispensava uma virtude de vida, uma vida santificada. Existiram naquela época e hoje existe, preciso aplicar essa parte. Existem pessoas que conhecem do Gênesis a Apocalipse, conhecem a doutrina perfeitamente, conhecem tudo da Bíblia, é doutor em Bíblia, mas a sua vida está distante do Sagrado Texto. Então é meramente um conhecimento intelectual, mas um chamado para um conhecimento de compromisso com Jesus Cristo, um conhecimento de comunhão, de vida, de andar com Jesus. Pedro escreve para reafirmar que o conhecimento verdadeiro de Cristo gera em nossos corações transformações visíveis e não permissividade. O contexto social daquela época, os cristãos viviam em uma sociedade marcada por imoralidade sexual, idolatria, culto ao prazer e ao poder. Não é diferente dos dias de hoje, né, irmãos amados? Nesse cenário, viver uma vida piedosa era um testemunho contracultural, exigindo fé prática no cotidiano. Viver naquela época, amados irmãos, tinha que ser muito corajoso para enfrentar as mentiras, tanto interna na igreja, quanto externa, fora da igreja. E o apóstolo ele traz essa palavra para dar força aos irmãos, para dar coragem aos irmãos. Certa vez, os irmãos foram para um congresso de medicina, uma reunião sobre o corpo da mulher, tipo doenças, né? Aí, aqui em Estância, teve um médico que disse assim: olha, esse negócio de Jesus curar mioma é história para boi dormir. Esse negócio de Jesus curar é história para boi dormir. Você tem que se cuidar, você tem que ir para o médico. E não teve um cristão que se levantasse para dizer: o senhor está afrontando a minha fé. Nós não pregamos que Jesus cura mioma. Nós pregamos que Jesus, ele é Deus, ele pode curar e ele cura quando ele quer curar. Todo mundo ficou calado. Irmãos, muitas vezes a ameaça está dentro, a ameaça vem, a afronta vem e nós ficamos calados. Não temos força para dizer: olha, você está afrontando a minha fé. É preciso coragem, é preciso amor, é preciso um coração inflamado. O ponto de partida é a provisão divina. Pedro começa afirmando, versículo 3 e 4, Pedro começa afirmando que a vida cristã não se inicia no esforço humano, mas na ação soberana de Deus. Seu divino poder nos concedeu, veja o texto, tudo de que necessitamos para a vida de piedade. Deus já providenciou tudo para vivermos uma vida de piedade.
Essa provisão vem por meio do pleno conhecimento de Cristo, não um conhecimento intelectual apenas, mas um relacionamento transformador, participante da natureza divina. Isso não significa que nos tornamos deuses, mas que passamos a compartilhar dos valores do caráter e da santidade de Deus. Amados, isso é interessante, quando Pedro diz que nós temos a natureza de Deus. Gente, nós pensamos como Deus, agimos com o pensamento de Deus, porque somos representantes dele, e nós temos a palavra de Deus para nos instruir a cada dia. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa, amados irmãos, que Deus nos deu. Passamos a compartilhar dos valores do caráter e da santidade de Deus. Somos libertos da corrupção moral do mundo. Quem tem a natureza divina vive em transformação contínua. Quem não tem permanece dormindo pelas paixões do mundo. O chamado ao crescimento espiritual intencional, versículos 5 e 7, Pedro apresenta uma escada de virtude, não para a salvação, mas como evidência da própria salvação. Nós sabemos que a salvação não vem pelas obras, é a ação de Deus, mas a quem é salvo, quem foi chamado, quem é de Deus, quem tem a natureza de Deus, produz fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O cristão tem fé, o fundamento, virtude, caráter moral, conhecimento, discernimento do que é falso e do que é verdadeiro. Discernimento. Nós temos discernimento, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Amém, irmãos? Discernimento, domínio próprio, controle das paixões. Domínio próprio. Irmãos, a cada faixa etária de vida existem dificuldades de seguir a Jesus, porque nós habitamos num corpo corrupto, e a nossa natureza adâmica, ainda que pulsa em nós, quer nos carregar para longe de Deus. O jovem tem suas guerras. Eu já não tenho mais as guerras dos jovens, né? O homem adulto tem suas guerras, o adolescente tem suas guerras, os idosos têm suas guerras. Eu estou já indo para as guerras dos idosos, mas sempre vamos enfrentar guerras. Nós sempre vamos ter que dizer não à nossa natureza carnal, adâmica. Domínio próprio, controle das paixões, e aí vem a perseverança, constância na aprovação, piedade, vida reverente diante de Deus, fraternidade, amor pelos irmãos. Amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Lembram disso? Amar como Jesus amou. Fraternidade, amar, amor pelos irmãos. Amor, o ápice da maturidade cristã. O cristão, ele ama. Note, amados irmãos, a expressão aplicando todo o vosso esforço. Está aí no texto sagrado, aplicando todo o nosso esforço. A graça não anula o esforço, ela capacita. A vida cristã é cooperativa, Deus age e o crente responde com obediência. Há um esforço. Jesus disse que o caminho é estreito, e só entra por esse caminho, só transita por esse caminho aqueles que nasceram de novo. Vai suportar a estreitidão do caminho. É difícil um caminho estreito, amados irmãos. Inclusive quem dirige carro, quando está numa rua larga, fica muito feliz, mas quando está numa rua estreita, fica preocupado, porque é estreito, pode bater a qualquer momento, pode causar um acidente. O caminho é estreito, é de cuidado, é de renúncia do eu. E o problema maior é o meu eu. O meu eu, ele não brinca não. O meu eu, ele não é crente. Ele tem que estar crucificado. Eu não posso atender o meu eu, não devo fazer a vontade do meu eu, porque o meu eu acredita.
ele não tem nada de Deus. E ainda está aqui a natureza adâmica, é o ego. É o ego, irmão. E todos nós sofremos com o eu. Todos nós sofremos com o eu. Mas que o nosso eu esteja crucificado. Porque nós não viemos fazer a nossa... Isso. Mas a vontade daquele que nos enviou, disse Jesus. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E assim ele disse conosco que devemos fazer. Há um contraste, amados irmãos, versículo 8 e 9. Frutíferos e infrutíferos. Pedro mostra duas realidades. Quem tem a natureza divina cresce nas virtudes, produz frutos, cresce com Cristo de forma viva e prática. E quem não tem, não cresce, vive espiritualmente míope, esquece a graça que o alcançou, torna-se um cristão nominal, sem impacto. A fé, irmãos amados, que não transforma o caráter, perde a memória da cruz. Versículo 10 e 11, confirmação do chamado à prática. Pedro não ensina salvação por obras, mas segurança, evidência pelo fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Olha, pelo fruto conhecereis a árvore. Deus sabe, Deus nos conhece, mas Deus nos dá discernimento que pelo fruto conhecereis a árvore. É de Jesus, olha, pelo fruto. Irmãos, o cabra pode ser presbiteriano, pastor, pode ser doutor em Bíblia, em hebraico, aramaico, falar grego, conhecer dos Gênesis Apocalipse, mas é o fruto de vida dele que vai dizer quem o é. É o fruto que vai dizer quem o é. É a vida, é o cotidiano. Que coisa linda, amados irmãos. O fruto denuncia quem somos, confirmando o chamado da eleição. Pedro não ensina a salvação por obras, mas segurança evidenciado por fruto, confirmando o chamado à eleição. A perseverança, a santidade e o crescimento espiritual confirma que a fé é genuína. O resultado final é glorioso. Ele diz assim: vós serás ricamente suprida a entrada no reino de Deus. Uma vida cristã, é uma vida, eu gosto de usar essa palavra, holística. Ela é holística. A vida cristã, ela é holística. Ela não é somente aqui na igreja, porque pensa em lugar fácil de ser crente. Aqui na igreja, né? Aqui na igreja todo mundo é crente. Pense os crentes fervorosos aqui na igreja. É, sim. Rapaz, Pedro nos ensina, meus amados irmãos, que a vida cristã não se resume ao templo, mas se manifesta em todas as áreas da vida, na família. O cristão vive a natureza divina no perdão, no amor sacrificial e no ensino dos filhos, na compreensão. No lar se torna um espaço, o lar se torna um espaço de discipulado. Rapaz, aqui para nós, pense em lugar difícil de se mostrar cristão, é na família. Nossa casa. Porque lá eu vou dizer por quê. Porque é o seguinte, irmãos, todos nós temos máscaras. Todos nós temos máscaras. Nós somos experts em usar máscaras. Máscaras, né? Só que em casa, na rua nós podemos usar máscara. Em casa nós podemos usar máscara. Aliás, aqui na igreja podemos usar máscara. Quando conversamos com o irmão, podemos usar máscara. Só que em casa, as máscaras nós não suportamos ela, porque ela não faz parte da nossa essência, do nosso coração. Aí nós arrancamos a nossa máscara.
Aí em casa nós revelamos a nossa impaciência, em casa nós revelamos a nossa crueldade, em casa nós revelamos a nossa indiferença, em casa nós revelamos a nossa ansiedade, em casa nós revelamos tudo que de fato nós somos. É em casa. Se os irmãos quiserem saber quem eu sou, olha, não me pergunte, porque eu vou me pintar com uma máscara muito bonitinha. Agora, se os irmãos quiserem saber quem eu sou, tem que conversar com a minha família, né? Eu acho que é uma conversa muito assim profunda, porque de cara não vão dizer não, né? Os defeitos. Mas conversando, cavando, vai dizer: rapaz, pense em cabra defeituoso. Porque é em casa que as nossas máscaras caem, ou nós tiramos. Porque ali é a realidade do ser. Amado, mas se nós temos a natureza divina, alto lá. Se nós temos a natureza divina, amados irmãos, e devemos nos esforçar, não somente na igreja, não somente no trabalho, não somente, sei lá, em algum outro lugar, mas em casa também nós devemos nos esforçar para parecermos com Jesus. Eu conheci um jovem uma certa vez, que ele dizia assim: meu pai é crente. Rapaz, meu pai é crente. A família toda crente. Toda a família crente, mãe, irmãs, tio, mas ele dizia: meu pai é crente. Ele desviado, mas ele dizia: meu pai é crente. Aí eu disse: tá, poxa, o pai dele, viu, faz diferença. Aí eu disse: sua mãe, seu pai, eu sei que meu pai é crente. E suas irmãs, eu sei que meu pai é crente. Digo: Deus do céu. O pai dele era o mais refinado. Somos chamados, amados irmãos, para viver santidade dioturnamente. É fácil? Não. Mas o texto diz: esforçai-vos, porque nós fomos eleitos. Essa carta é para a igreja, não é para matar a igreja, não é para envergonhar a igreja, não é para nos destruir, não. É para nós olharmos para nós e dizer: Senhor, me ajude. Eu preciso melhorar. Eu preciso corresponder ao chamado, Senhor. Nas minhas fraquezas, Senhor. Amém? Na família, o cristão vive a natureza divina. No trabalho, ética, excelência, honestidade glorificam a Cristo. O domínio próprio, a perseverança, o testemunho da fé, em meio às pressões. Na sociedade, amor fraternal, piedade, confrontam uma cultura individualista e pagã, pecaminosa. A vida cristã se torna um sermão vivo. Conheci um rapaz agora há pouco tempo que ele disse assim: rapaz, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. E o que foi? É que os meus colegas, eles são gatuninos. Como ele queria que eu fosse gatunino, eu disse: rapaz, eu não sou gatunino, eu sou ovelhanino. Eu sou ovelhino, eu sou ovelha, eu não sou gato. Sabe como é que é gato, né? Aí ele não entrou no esquema. Ele é chamado de puxa-saco, quer ser bom, o velho. Está vendo, irmãos? Quando nós não entramos no esquema, mas demonstrar Cristo, é um sermão pregado à nossa vida. Pedro nos lembra que, quero concluir, já recebemos tudo pela graça, somos chamados a crescer com dedicação. A verdadeira fé transforma toda a vida. Quem participa da natureza divina vive uma fé de domingo. Não vive uma fé somente de domingo, mas uma fé que permeia família, trabalho, relacionamento e sociedade. Assim o nome de Cristo é glorificado, é exaltado, não apenas com palavras, mas com a vida inteira dedicada a Ele. Amados, eu quero que os irmãos guardem isso no coração. Se os irmãos guardarem somente isso que eu preguei, tá ok. Nós temos a natureza de Deus. Eu tenho a natureza de Deus, você tem a natureza de Deus. Deus implantou em nossa mente, em nosso coração, a sua natureza de justiça, de amor, de perdão, de compaixão, de misericórdia, de sacrifício. Que possamos viver
que possamos ter coragem, dedicação, porque em nossas vidas o nome do Senhor é glorificado. Que Deus nos ajude, nos dê força, habilidade, para que não fique somente no sermão, e que principalmente eu possa viver Jesus. Amém? Vamos nos dividir em classe.